Eu tenho o prazer de receber hoje aqui no nosso estúdio a Andréia Negri, que é coordenadora da Vigilância em Saúde aqui de São José do Rio Preto. Deixa eu dar um beijo nela. Seja bem-vinda como sempre. A gente sempre se encontra porque são várias entrevistas, principalmente nesses períodos mais críticos, né? A gente acompanha uma reportagem que não é aqui da nossa região, mas a gente viu que são casos críticos em todo o país e faz parte, eu acho que por conta desse calorão danado, período de chuvas também. Andréia, muito boa tarde para você, seja bem-vinda. Para a gente dar início, como está a situação hoje aqui em São José do Rio Preto? Eu estava te perguntando agora há pouco e você me disse, olha, Josi, é sim preocupante já, né? Seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Realmente é uma situação preocupante aqui no nosso município. Estamos vivendo começamos um surto lá em novembro, né, da doença, que já estávamos com mais casos que a gente já tinha tido em toda a história, desde os 10 anos que a gente tem o primeiro caso de chikungunya aqui no município. O ano que nós mais tivemos casos foi em 2017, com 14 casos no ano todo. No final do ano a gente já estava, né, no final de novembro, com 21 casos e agora, somando final do ano mais o início de janeiro, os primeiros 15 dias, estamos com 139 casos. Temos muito mais casos em investigação, que para o próximo boletim isso vai aumentar. Então, quer dizer, o vírus está circulando. E dentre as amostras que a gente está coletando, a gente está observando que está sendo mais positivo para chikungunya do que para dengue. Então, isso preocupa mesmo o município e o alerta para a população, porque é uma doença que ela pode trazer, além da fase aguda, ela tem uma fase crônica, que pode durar até anos. Sim, a gente colocou uma arte aqui na nossa tela, só para ter uma ideia, e você comentou a respeito disso. Janeiro deste ano, 28 casos. Em comparação ao ano passado, tivemos um caso, né? Total de casos em 2023, o ano todo, 169, ou seja, pelo visto, pelo que a gente está vendo agora, só nesse início de ano, de janeiro, esse ano tem um recorde de casos, né? Eu estou prevendo aqui, né? Porque a gente não precisa ser um profissional aí da área da saúde para a gente ter uma ideia que deve aumentar, deve passar muito mais do que a gente teve em 2023 todo, né? Sim, muito provavelmente, porque agora é o período que a gente tem um aumento das doenças que são transmitidas nesse período do verão, né, das chuvas, que são as arboviroses, que a gente fala dengue, zika e chikungunya. Então, é um momento que espera-se um aumento quando não tem epidemia, e quando tem epidemia, a gente tem um maior risco de gravidade, porque quanto mais pessoas infectadas, tendo um mosquito circulando, né, mosquito que a gente tem calor, chuva, ele acaba eclodindo mais rápido, né? Se o ciclo dele durava 7 dias, 5 dias, ele está em curta, e aí nós temos um mosquito já disponível 3 a 4 dias, então Sim. É muito rápido. Então a gente tendo essa população de mosquito e todos os nossos munícipes aqui, todas as pessoas não tiveram chikungunya praticamente, então a gente tem 480 mil pessoas suscetíveis à doença. É preocupante. Bastante. Bom, você estava falando que tem uma fase que é mais crônica da doença, então vamos explicar qual a diferença entre a chikungunya e a dengue. Para quem ainda não conhece, o transmissor é o mesmo mosquito, mas há essa diferença, né? E tem essa fase mais grave também, né? Olha, no início, nos primeiros 7 dias, dengue e chikungunya têm os mesmos sintomas. Febre, dor no corpo, manchas vermelhas, dores nas articulações. Então isso vai fazer o quê? Com que a pessoa, a hora que ela procurar um serviço de saúde, o médico ele não vai diferenciar. Mesmo porque os 7 primeiros dias a gente tem que tratar o paciente como dengue. Se ele chegar lá, mesmo que o exame dele, né, vai colher chikungunya, vai colher dengue, inicialmente o médico trata como dengue porque tem um tratamento, que é a hidratação prescrita. Então o médico vai prescrever a hidratação para esse paciente e ele vai continuar acompanhando os sintomas. Passado 14 dias, esse paciente ainda continua com dores muitas vezes. Então, dor nas articulações, inchaço, vermelhidão nas articulações de mão, cotovelo, joelho. Então, são as principais articulações que são atingidas. E aí, esse paciente, ele tem uma dor crônica, principalmente quem tem artrite, artrose, quem já tem alguma doença, né, autoimune ou mesmo essas outras doenças. É muito importante que ele procure o serviço de saúde. E ele vai continuar. É um sinal da chikungunya. É um sinal da chikungunya. Só que, inicialmente, trata dengue e chikungunya. E o mais importante, não tomar nenhum medicamento em casa. Nem analgésico? O analgésico, só o que o médico prescrever. Que ele tem que ir lá, porque tem analgésico que não deve ser tomado, como o AS, por exemplo. Ele pode dar uma síndrome na pessoa que ela vai ter confusão mental, um edema no cérebro, evoluir com gravidade e morte, por ter tomado medicamento estando com essa infecção. Então, não pode tomar
né, fazer automedicação, tomar medicamento que tenha o AS nesse momento. E o tratamento, como é depois? É claro que você tem que procurar uma unidade de saúde mais perto da sua casa também, mas é um tratamento tranquilo também? Ou a gente fica aí com aquelas sequelas depois, a gente fica 15, 20 dias mal, porque os sintomas da dengue são esses, né? Eu sei porque quem já teve dengue reclama até durante vários meses. Gente, eu tive dengue e sinto até hoje, depois de 3, 4, 5, 6 meses. Como é feito o tratamento, Andréia? Não tem um antiviral específico, o tratamento é realmente a hidratação e medicamento sintomático. Chega numa fase que, depois de 14, 15 dias, a dor pode ser tão intensa que tem que usar um medicamento um pouco mais forte, anti-inflamatórios, né? Que a gente fala que não é questão de ser mais forte, por exemplo, uma codeína, um anti-inflamatório como um corticoide, coisa que a gente não usa no início da infecção quando tem dengue. Então, por isso que vai procurar o atendimento médico, a gente tem esse risco maior, porque essa pessoa ela fica crônica, ela volta no serviço de saúde mais vezes e com dor intensa. Quando a gente ainda questiona esses pacientes, olha, qual que foi o seu nível de dor de 0 a 10? Muitos ainda falam que ficam com 3, 4 meses, com 8, 10, ai, dói muito quando a gente conversa com eles. Então, realmente, é uma doença que não conhecemos, né? Não vivemos nenhuma epidemia, tivemos poucos casos. É algo novo também, né? E aí, né, com a ocorrência desses casos, nós vamos estar acompanhando a evolução. Uma coisa que chama muita atenção é a questão da gravidade. Como nós não tivemos epidemia, não sabemos como que vai ser aqui. A nossa letalidade por dengue é de 0,05%. De chikungunya, em alguns lugares que tiveram surtos, chegou a 1%. Então, é muito maior. Então, porque pode causar problemas neurológicos. Essa pessoa vai precisar ser acompanhada, porque se ela precisar de uma internação, ela tem um risco, sim, de evoluir com gravidade. Então, não é uma doença, uma doença banal. Não, doença que também pode matar. Então, as pessoas têm que cuidar do seu quintal, cuidar da sua casa, como você estava falando. Olhar o quintal do vizinho também, que a gente tem que puxar a orelha aí do vizinho, da vizinhança toda. Você estava falando dessa questão das dores e que é uma fase mais crônica, né? Principalmente até para quem já tem alguns problemas de artrite, artrose. Então, os idosos têm que tomar aí muito cuidado, né? A gente tem uma população de idosos também, então é por isso que a gente tem que redobrar essa atenção, porque, é claro, todo mundo fazendo o seu papel é importante, mas esse cuidado com os idosos, principalmente também, eu imagino, né? Sim, o grupo de maior risco que a gente fala, né? São os idosos, crianças menores de 2 anos, gestante no final da gestação, que se ela tiver a doença no final, ela pode transmitir para o bebê e esse bebê nascer com sequelas. Então, gestante, a gente sempre orienta, né? Seja para zika, para dengue ou chikungunya, utilizar o repelente, né, o tempo todo, durante o dia, né? O mosquito ele tem um hábito diurno, então para realmente essa gestante utilizar um repelente, vai ajudar ela, independente de onde ela circular na cidade, a não pegar a doença. Só para a gente finalizar, já quero agradecer a sua participação, mas quero também que você diga para a população, não só aqui de São José do Rio Preto, de toda a nossa região, a gente tem cidades aqui próximas também que estão passando aí por um surto de chikungunya, algo nunca vivido também aqui na nossa história. Então, além de cuidar do quintal, de você ficar atento, receber também o agente de saúde para que ele faça a vistoria. Tem gente que não quer receber, que não atende, que fecha a porta da casa. Isso acaba prejudicando o trabalho também. Não só, a gente não está falando não só aqui de São José do Rio Preto, mas de outras prefeituras, de outros municípios aqui da nossa região, não é? Sim, infelizmente a gente tem uma pendência que a gente fala, a gente não consegue entrar na casa das pessoas de 40%. É muito alto, né? O Ministério coloca 15% aceitável para a gente conseguir controlar uma epidemia. Então, se a gente não consegue entrar na casa da pessoa, né, de 40% das nossas visitas, a gente já não consegue orientar essa população e muitas vezes ela pode ter um criadouro dentro da casa dela que ela não imagina que possa ser. E aí, com isso, ela vai estar criando um mosquito ali dentro do seu domicílio, com risco de transmissão aí para os seus familiares e seus vizinhos. Ok, muito obrigada. Bom trabalho para você. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso Beijinho, Andréia. Beijo. Pode sair por ali. Obrigada. Tchau, tchau.